Gente, eu vou botar aqui para gravar, tá? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Semana passada nós estávamos no capítulo 4 de nosso Lar Médico Espiritual e não deu tempo da gente fechar. O debate foi interessante, né? Então não deu tempo da gente fechar. Antonielli botou, somos todos aprendizes. O professor tem bastante paciência comigo. Que nada, vocês que têm paciência com a gente. Paciência é conjunta, né? Bom, gente, vamos ver aqui. Aqui o companheiro Henrique de Luna, ele está analisando lá as dificuldades no corpo espiritual de André Luiz. Ele faz uma colocação que é bastante interessante, que ele fala que no corpo espiritual está a história de cada um de nós. Então ele fala assim, vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos. Eu botei aqui não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu botar aqui para diminuir aqui, ó. Eu botei uma nota aqui, ó. Ato ou efeito de fechar, cerramento, fechamento, obstrução momentânea de uma abertura. Então, a oclusão derivava de elementos cancerosos e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Eu coloquei aqui também mais um conceito de sífilis para poder entender. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, IST, hoje não é nem mais DST, tá chamando de IST, curável exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas em diferentes estágios, sífilis primária, secundária, latente, terciária, e aparece nos órgãos genitais, né? E ele teve a sífilis, provavelmente de experiências com outras pessoas, que não fosse só a esposa dele, então isso também entra como uma coisa ruim, né? A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental, olha só, seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Olha só, o que é intemperança? É a pessoa que é raivosa, a pessoa que se ira, foi a nossa página inicial. Então, esse estado emocional dele ocasionou uma problemática maior na dificuldade orgânica dele. O comportamento mental interferindo negativamente no problema físico dele. O contrário também existe. Quando a gente fala prece, meditação, relaxamento, paz interior, isso é passível de curar as nossas moléstias físicas também. Mesmo doenças que são consideradas incuráveis pela medicina. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio. O companheiro interessante que o mentor espiritual, ele fala com bastante carinho, mas ele não deixa de falar a verdade. Falar a verdade não é você ser exasperado, falar com ignorância, ofender as pessoas. Mas ao mesmo tempo você não pode fugir à verdade com a pessoa. Então ele está falando com carinho, mas está falando toda a verdade para o André Luiz. Fala, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, isso que eu deixei bem assinalado, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso meio de relação, muitas vezes, que têm comportamentos similares a esse? Chefes de repartições, gerentes, diretores, seja o que for, pessoa que muitas vezes dá, né, a gente tem até um ditado popular que fala, quer conhecer a pessoa, dá poder. Então, quando a pessoa tem poder, não é nem só dinheiro, não. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas consegue conviver mais ou menos. Mas quando dá poder, é que a pessoa se revela. Lá na Casa Espírita, nós passamos por uma experiência uns anos atrás, uns 20 anos atrás, interessante, nós tínhamos um tarefeiro na Casa Espírita que era uma pessoa assim, extraordinária, e todo mundo gostava dele, evangelizador, e eu estava como presidente da casa, falei, fulano, eu vou te chamar, você vai ser o nosso diretor de doutrina. Aí ele ficou relutante, Cláudio, você é seu outro, vamos lá, você não vai, você estuda, você conversa, comenta, faz palestra, então você tem capacidade. Ele falou, tá, aceitei. 3 meses depois, a casa inteira ia lá na secretaria e falava, Cláudio, eu não estou aguentando. Fulano, falou o nome dele, é o conhecido de nós, alguns de vocês conhecem ele, não vou falar o nome dele. Mas aí ele mesmo chegou para mim e falou, Cláudio, não dá certo.
eu me transformei. Quando eu vi que eu estava com poder, eu acho que eu exerci. E realmente ele exercia. O pessoal, de vez em quando, fazia queixa, eu sabia. E via que realmente o pessoal estava. Eu tive que tirar ele do cargo. Quando tirou do cargo, ele voltou a ser aquela pessoa agradável, maravilhosa. Eu fiquei, gente, que coisa estranha. Por ele estar no poder, ter uma direção, que ele agia de maneira totalmente diferente do que ele era. E ele mesmo falou para mim, Claudio, eu vejo realmente que eu não tenho capacidade ainda, não posso ficar na direção de nada, né? E continuou sendo tarefeiro, mas demonstrou que ele era. Ele mesmo se tomou a consciência, né? Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Olha só como que o Henrique de Luna, ele fala toda a verdade. Ele não, o espírito superior, gente, ele não vai agir como obsessor, como aquele sendo ignorante, mas ele nunca vai faltar a verdade. Ele sempre vai nos esclarecer. Muitas vezes com uma palavra forte, não agressiva, mas não vai falar a mentira para a gente. Não vai mentir. Se mentiu, não é superior. Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas. Ele está falando, você come e vai passar mal, você bebeu, você é uma pessoa horrível. Não está falando. Ele está falando o quê? Excessos. O excesso de qualquer montante é sempre perigoso. Aparentemente sem importância. Devorou-lhe a simples energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. Talvez mais assustador é a gente muito pegar um texto desse, olhar para nós e falar, gente, será que quando eu estiver lá do outro lado eu vou ouvir alguma coisa mais ou menos parecida com isso? Meu comportamento moral, meu comportamento, como é que eu estou lidando com as minhas emoções, como é que eu estou lidando com o meu corpo, com a minha saúde, será que eu não vou estar próximo aí do que André Luiz está sofrendo? E no nosso caso, como espíritas, as consequências seriam piores, porque nós temos entendimento que André Luiz não tinha naquela época, né? Aí vai trazer a reflexão. Meditei nos problemas do caminho dos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Olha, conseguia ajustar numerosas máscaras ao rosto. É vestir uma ideia que muitas vezes não é consentânea com a verdade. A gente muitas vezes faz isso, né? Vivendo de falsidade. Aliás, não poderia supor, no outro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como fato sem maior significação. Jesus fala sobre isso, que ele fala, não cairá uma folha de árvore sem que Deus o saiba. Aqui em casa eu brinco muito com a minha esposa, a gente fala, vou estar sentado naquela cadeirinha lá e quero assistir. Vai chegar um dia que a gente vai ter que sentar na cadeira, vai passar lá telas 3D. Tudo que aconteceu com você. Aí eu falei, o dia de hoje não foi legal. Amanhã eu tenho que recuperar, porque hoje eu perdi muito bônus hora. Até pensamento, Jesus fala, até o pensamento nosso vai ser cobrado. Aí que entra o perigo, né? Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento significante, estranho aos códigos, entraria na relação dos fenômenos naturais. Deparara-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes, olha o que ele fala aqui, comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada e longe das vistas paternas. Não o demônio lá, garfo, jogando fogo, botando lá
nas fornalhas, não, mas são benfeitores com carinho, mas estão falando aquela verdade que cala muito fundo do nosso coração e causa até uma vergonha. Eu fiquei envergonhado pelo André Luiz e estou esperando quando chegar a minha vez, que eu vou morrer de vergonha também. Meu Deus. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem. Talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Essa imagem do André Luiz é extraordinária, né? Ele fala, pô, se fosse ser demoníaco, eu ia brigar com eles, eu ia xingar, ia para cima deles, mas um benfeitor espiritual com aquela lógica, eu vou ficar caladinho, vou botar, virar avestruz, botar a cabeça debaixo da testa, que ninguém me veja aqui. Eu fico pensando nisso, falei, eu abri o olho. Desde cara que o Eurípides Barçanufo, eu vou morrer de vergonha. Porque o Eurípides Barçanufo é aquele benfeitor espiritual que recolhe os espíritas caídos. Se eu desencarnar de cara com ele, eu acho que eu vou desencarnar de novo, vai ser a segunda morte. Que tamanha vergonha que eu vou passar. Meu Deus, eu pensava que eu estava fazendo as coisas certas, olha só a vergonha que eu vou passar. Eu costumo até brincar com o pessoal do centro, falo, gente, se você vê o Eurípides Barçanufo, sai correndo. Sai porque não é coisa boa, não. Que ele só recebe espírita falido. E hoje tem uma estimativa de 80% dos espíritas falem. Né? É muita coisa, é muito. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Olha essa frase. Tem tanta frase interessante que não deu para separar todas, né, gente? Essa frase aqui é outra daquelas assim, interessantíssimas, né? E chorei. Rosto entre as mãos, qual um menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente suicida. Ele assume. Ele ficou durante quase 9 anos sendo chamado de suicida e nunca aceitou aquilo. E ali ele teve que vestir a carapuça. Eu era suicida. Perder o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido. Ó, meu filho, tem algum... Não sei se tem alguém... Ó, meu filho, não te lastime tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Olha só, quem era que te amava dos planos mais altos? A mãe dele. Clarencio foi até lá para buscar, graças à mãe de André Luiz. Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente. Olha aqui, ó. Tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente na Terra nas mesmas condições. Muita gente desencarna como suicida hoje, gente. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Aí a questão da acolhida e da empatia. No atendimento fraterno a gente faz muito disso, né? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. O que a gente aprende no atendimento fraterno? A gente criar um laço de empatia e mostrar para o outro que a gente não é professor, que a gente não é doutor, que nós não somos superiores, que nós estamos na mesma dificuldade que eles, compartilhando experiências em comum que me coloca como ele, não me coloca como, eu passei por isso, eu conseguiria fazer. Não é isso, tá? O atendimento é acolhida. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Aí termina o capítulo, semana que vem, recebendo assistência. E aí, gente? O que vocês acharam dessa segunda parte, né?
de André Luiz. Será que alguns de nós vão passar por uma situação um pouquinho parecida com André Luiz? Será que vai passar vergonha? Ou a gente vai chegar lá no plano espiritual como espírita completista? Tem algum completista aí na sala, não? Professor, o senhor fala Bom, bem. Eu já tiro o meu, tá, gente? Eu tô fora, hein? posso falar aqui rapidinho? Essa parte aí que o senhor falou da empatia foi Clarencio, não foi? Foi, foi. Foi, né? Então, esse lado aí, ele me encanta, né? Porque realmente fala da empatia, da generosidade, né, que devemos ter com o outro, né? Acolher com carinho, né, o problema das pessoas sem julgar. No livro, essa parte aí é a que mais me encanta, porque eu estou lendo o Nosso Lar também. Que E me bom. chamou muita atenção a atitude de Clarencio, né? De deixar André Luiz em uma situação confortável, né? Aonde você está, nós já estivemos também, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? A gente saber se colocar no lugar do outro, acolher mais, julgar menos, né? Perfeito. Isso mesmo. Lembrando que André Luiz está um espírito inferior, suicida, vindo do umbral. O... E outro dispositivo rejeitado. Hum. Saiu aqui de Nos repente. mensageiros, o professor fala também sobre essa parte, não fala? No livro? É, o mensageiro é a continuação, né? Tanto que eu É a tá vendo, continuação, é. Então, é, eu estou lendo também é ele. é a continuação de Nosso Lar. É o que no capítulo 50 de Nosso Lar termina e reinicia no capítulo 1 do mensageiro. E vai ser lá no Ministério da Regeneração, né? No Ministério do Auxílio. É o caso lá do Paulo, aquele montão de espírita falido, um montão de médium falido, que está onde? Está em Nosso Lar. Né? E ali o André, o Clarence, que é um ministro, né? De 72 ministros, se colocando como se ele fosse igualzinho a André Luiz. Tá, nós também tivemos nessa situação, nós também estamos com dificuldade, mas por quê? Porque ele percebeu a humildade de André Luiz. Porque se André Luiz mantivesse o orgulho, aí ele viria com uma verdade mais dura ainda, porque o espírito superior, ele não é igual mamãe e papai que fica abanando, não. Pelo contrário, ele é muita disciplina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. O espírito superior, ele não brinca em serviço, não, né? O Átila ia falar alguma coisa, né, Átila? Não, professor, o senhor falou sobre 80% dos espíritas falem, como é que é a palavra? Falham, por É, assim dizer, né? Mas falha no quê, professor? quase tudo, né? É que chega no plano espiritual com extremas dificuldades. O livro que a André acabou de citar, O Mensageiro, é um dos livros clássicos que falam sobre isso. O número de espíritas falidos é muito grande. Então, você vai pegar O Mensageiro, você vai pegar Contos e Apólogos, você vai pegar Mediunidade, Recordações da Mediunidade, vários livros relatando a falência de muitos espíritas que aportam ao plano espiritual com extremas dificuldades espirituais. Ou seja, mesmo a doutrina espírita não provocou grandes mudanças. E o Hospital da Esperança, que é administrado pelo Eurípides Passanufo, segundo a psicografia lá do Divaldo, ele é que acolhe esse montão de espíritas falidos. E o número é assustador, chega a quase 80%, gente, de espíritas. Isso, lembramos que tá tentando entrar outra na sessão aí. Não sei se é você ou tá tentando entrar outra sessão. Não deixa, não pode alterar, não. Ah, É você, será Átila? que Tá tentando? Senão vai tirar aqui. ah, então, perdão, perdão. Não é que eu estou tentando fazer um negócio aqui que eu tô... Se tentar agora, vai tirar disso daqui. Aí deixa Ah, aqui, não, entendeu? ok. Então, o número é muito grande. Lembramos que Mensageiro foi escrito na década de 40, gente. Nós estamos em 2023. Na década de 40, André Luiz já falava um número assustador de espíritas falidos. Isso no final da década de 40. Então, hoje,
aumentou o número. Então, é algo que a gente tem que tomar muita atenção para que nós não venhamos a engrossar essas fileiras. Infelizmente, porque tem muita gente engrossando, né? E gente boa, hein? Gente famosa. Tem gente aí engrossando aí. O Malafaia Espírita e outros mais aí, né? Antonielli, vai falar alguma coisa? Que você entrou aí 2 vezes. Não, foi sem querer. Desculpa. Quem é o Malafaia Espírita? É o André Luiz Ruiz, né? Para quem Tem não um livro de conhece. Osmar, tem um livro de Osmar Barbosa, é esse escritor, que ele fala também sobre os espíritas, né, que chegam até o umbral. Ele tem um livro, ele escreveu sobre isso, dos Uhum. espíritas que chegam até o umbral. É. Tem muitos, né, gente? Tem muitos. Lá o último capítulo lá do livro Recordações da Mediunidade tem um caso interessantíssimo sobre isso, né? Então, infelizmente, né? Isso é o quê, gente? Então, nós não falamos isso com julgamento, nós falamos no sentido de autoavaliar, que eu não faça parte dessa contabilidade. Então, nós não vamos ficar, fulano está errado, a Ana Rosa vai ser a mais... Não, eu tenho que falar, o que eu estou fazendo para eu não estar nessa lista? Isso que eu tenho que pensar. Não é crítica, é autocrítica, é diferente. Como diz a Professor, Antonieta deixa eu Vigilante. relatar uma experiência que eu vivi em Juazeiro, né? Juazeiro da Bahia. Então, eu estava no centro. Quando eu vou para lá, eu frequento um centro chamado Nosso Lar. E o dirigente, ele faleceu, está fazendo 1 ano. Era um senhor. E aí os trabalhadores de lá, seu expedito, ele falou sobre esse hospital que o senhor acabou de falar. E aí um dos trabalhadores da casa falou com muito orgulho sobre esse hospital, entendeu? Porque ele tem certeza que quando ele desencarnar, ele vai para lá, entendeu? Ele não sabe nem Eu como ele achei, falou. eu estava lembrando disso, assim, a vaidade, sabe? Eu acho que é nisso que a gente se perde. E aí a vaidade, entendeu? Tipo, ele certeza, e aí seu expedito chamou a atenção dele sobre isso. Seu expedito falou, mas só vai para lá o médium que merece verdadeiramente. Não é qualquer um que trabalha, que acha que está fazendo as coisas certas, não. E eu estava lembrando justamente sobre isso essa semana, né? Para a gente refletir, né? Porque eu acho que o espírita, nós nos perdemos muito por conta dessa questão mesmo, viu? Da vaidade, de achar que estamos no caminho certo, não sei. A É gente a minha vê. opinião, viu? É o que eu consigo ver. Eu costumo falar com o pessoal na casa espírita, se você for para um lugar desse, vai como tarefeiro, enfermeiro, faxineiro, médico, o que for, mas não como doente. Pelo amor de Deus, né? Vai trabalhar para a gente não passar por uma situação como essa, né? A gente lembra daquela passagem do Chico, né? Que o pessoal perguntou, Chico, você quando desencarnar vai para onde? Eu vou para o céu. O pessoal se espantou. O quê? Vai para onde, Chico? Vou para o céu. Eu falei, não acredito, Chico. A vaidade está subindo, você está orgulhoso, já que está ansioso, você está soberbo. Tu vai para onde, Chico? Eu vou para o céu. Aí a pessoa ficou assustada. Gente, o Chico está vendo que está tá obsidiado. Mas que céu é esse, Chico? Centro espírita do umbral, né? É um céu de cadafalso, né? Com fundo falso. Aí a pessoa começou a brincadeira, falou, tem que ser você mesmo, Chico, né? Então nós vamos para o céu, né? Centro espírita do umbral, já pelo menos como trabalhador. E não como enfermo, né? Pelo amor de Deus. Gente, o nosso tempo acabou. Algum comentário a mais antes da gente terminar aqui? Professor, Oi. só para fechar, uma coisa que eu tenho observado em mim, né, e tenho procurado melhorar bastante no que dá, né, com relação ao escutar. Eu antes, eu até criticava, sabe? Porque eu via determinadas pessoas, espíritas mesmo, com aquela, como é que eu vou falar? Aquela conduta não aconselhável, né, de você se colocar à disposição de uma pessoa para escutar, e, na verdade, a pessoa está falando com você e você está querendo mostrar para aquela pessoa que você sabe, que você tem um conhecimento espírita. E isso a gente incorre muito nesse erro, sabe?
Então, com o atendimento fraterno, que eu procuro estar sempre atendendo, para eu poder, eu mesma, ser atendida, né? Porque a partir do momento que eu estou fazendo atendimento fraterno, eu também estou me escutando, né? Então, eu estou vendo as minhas falhas. E foi o que o senhor falou. Nós somos iguais, não tem professor, não tem aluno, nós somos todos iguais ali. Então, eu tenho observado isso. Determinados, essa legião que o senhor comentou aí dos espíritas, que provavelmente não estão qualificados para chegar lá no lugarzinho melhor, nós incorremos muito nesse erro, sabe? Que a gente aprende um pouquinho sobre a doutrina, aí uma pessoa vem conversar com a gente já quer mostrar que nós sabemos, aí começa a discorrer sobre o assunto, porque é assim, porque é aquilo, e na verdade você não escutou a pessoa, sabe? Então, o atendimento fraterno está sendo maravilhoso, porque a gente está exercitando o ouvir, sabe? Muito bom, muito bom. Perfeito. O que você falou está perfeito, 100%, né? Quem está sendo atendido somos nós, né, gente? Está lá Somos fazendo a nós, tarefa. verdade. Tanto quando acaba, Verdade. parece que a gente parece que toma um banho, né? Fala, a gente está É, aliviado, né? Então muito bom. é extraordinário, né? E a gente tem que fugir da soberba, né, gente? Fugir da soberba, do orgulho. Eu, por exemplo, hoje sou 1000 vezes mais calmo do que eu era antes, mas quando eu vim da igreja, eu sempre fui muito combativo. Eu nunca deixava passar nada. Então, se eu visse alguma coisa errada, eu falava. Várias vezes dentro de casa espírita, o orador fala um negócio, eu já teimava, porque não está errado. Não, mas não está errado, sim, está errado. E eu sempre fui estudioso desde que comecei. Eu comecei com 12 anos a ler a Bíblia. Tinha mediunidade, tudo quanto é tipo de mediunidade, via espírito, ouvia, uma série de coisas psicografava. Tinha um livro psicografado meu, dizia que eu tinha 19 anos de idade. Então, estava na casa espírita, o orador falava alguma coisa, eu lá contestava, ele tentava debater, eu debatia também, nunca gostei. E para mim era coisa natural. Aí, muitas vezes, a pessoa levava mal. E para mim, eu estava fazendo a coisa mais natural do mundo, que eu estava acostumado a fazer isso. Dentro da igreja, eu fazia isso. E dentro da casa espírita, o pessoal achava que eu era obsessor. Falava, você está obsidiado. Não, mas por que eu estou obsidiado? Porque você contestou. Eu falei, mas por que eu não posso contestar? Eu dentro da igreja fazia isso. Discutia com o pastor, mas numa boa. Sem ter nenhuma animosidade, sem ter raiva. Pelo contrário. Aí dentro da casa espírita eu fui descobrir que eu estava obsidiado. Eu falei, mas por quê? Porque você faz muita pergunta, você questiona. Eu falei, isso aí que é obsidiado? É engraçado, né? Eu não sabia disso, não. Aí tivemos que criar novas casas espíritas, fundamos casa espírita, vamos ser a presidente da casa espírita, porque a maioria dos casas espíritas achava que aquilo ali era errado. Eu falei, mas por quê? E quando o pessoal fazia comigo, eu gostava. Eu falei, que legal, acontece que você falou, opa, que legal, vamos lá, vamos dialogar. Para mim era uma boa, eu gostava. Quando o pessoal chega, não, isso aí que você falou, não concordo, não. Eu falei, pô, por quê? Qual, baseado em quê? Então o pessoal, porque eu li assim, e eu gosto disso, acho legal. Né? Tem gente que se ofende. Eu não me ofendo, não, pelo contrário, eu gosto. Estou vendo que o pessoal estudou. O pessoal prestou atenção no que eu estou ouvindo, vai lá contestar, seja o que for, desde que seja, é claro, dentro de uma coisa organizada, uma coisa, digamos assim, correta. Não seja uma coisa assim, sem nexo, né? Igual o rapaz lá do grupo, lá do Vitor, lá, que fala um montão de coisa desconexa, fala tanta besteira, né? Que bota lá aqueles live lá na internet com tanta coisa assim absurda que eu não consigo nem ouvir, né? E parece que entende alguma coisa e não entende nada, né? Mas o problema é que muita gente que não estuda pensa que aquilo dali é verdade, né? Infelizmente. Antonete, eu estou aprendendo a combater menos, mas ainda falho às vezes. Vou conseguir. Essa é a luta de todos nós, né? A gente tem que combater a nós mesmos, né? O bom combate, como diz o Paulo de Tarso, né? Gente, eu acho que foi muito legal. Como diz aí a Ângela, falou que nosso estudo termina rápido, né? Realmente, que se termina rápido, que deve estar bom, né? O negócio é que a gente começar a pensar, aí, a gente tem que ir embora, que está muito chato, aí quer ficar preocupado, né? Mas aí é bom, estudo menor mesmo, né? 1 hora. Passou agora o tempo. Eu vou botar aqui uma musiquinha e depois vamos fazer a prece. Quem poderia fazer a nossa prece de encerramento? Mesmo a Ângela que fez a inicial. Quem pode fazer a prece de encerramento? Eu vou botar a música e depois da música a pessoa faz a prece. Pode, Ana Rosa? Eu vou colocar a música, tá, Ana? Aí depois terminou a música, você já pode entrar na prece. Eu vou colocar aqui e vocês me falam se não estiver tocando alguma coisa, não estiver visualizando, vocês me falam, tá?
Seu áudio está fechado, dona Ana. Desculpa, agora que vai. Agradecemos agora por esse estudo maravilhoso, pela nossa vida, pelo dia de hoje, pela companhia dos benfeitores espirituais neste momento de estudo, de esclarecimento. E pedimos, Senhor, pelos seus méritos, não pelos nossos, que nós tenhamos uma noite agradável, uma noite tranquila, que possamos refletir em tudo que foi aprendido aqui hoje, que possamos levar esses ensinamentos por toda a nossa vida. Agradecemos pelo professor, por todos os companheiros que aqui estiveram presentes e pedimos que o Senhor permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.